avante. Sou teu Deus, sou teu amigo, militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo, militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus Cristo aqui nessa noite? Dê um brado de glória, porque Jesus merece, amém? Fique sentado só um pouquinho, já que eu peço para você levantar. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero louvar a Deus por esta rica e singular oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos aqui neste grande congresso, juntamente com o reverendo Adão Santos, que tem sido uma referência para esta geração, uma referência para mim. Quero louvar a Deus também pela vida da pastora Egmara. Mulher, tu é do fogo, viu? Deus te abençoe grandemente. Pela vida do cantor Miqueias. Quero também fazer menção da vida do pastor Erismar Miranda. Ele mandou uma mensagem agora há pouco para mim, diz que está nos acompanhando na web. Pastor Erismar Miranda, que foi o canal para que pudéssemos ter contato com o pastor Adão e pudéssemos estar aqui essa noite. Que Deus abençoe, juntamente com a pastora Fabíola. Quero fazer menção também do nome do pastor Isael Pardinho. Fica de pé, pastor Isael. Este jovem que também tem sido uma referência para esta geração, juntamente com a sua esposa, pastor Gleidson, pastor Gildenir, pastor Fernando Moreira. Muito tenho ouvido falar do senhor, um prazer estar com o senhor aqui. Fica de pé, meu amor, que está me acompanhando hoje também. Sempre que dá para levar, a gente leva. A missionária Ruth Lima, que Deus abençoe. Fomos privilegiados, meus irmãos, de sermos consagrados a pastores mais novos ali do estado do Maranhão. Consagrados por Deus, pelas mãos dos nossos pastores. E eu quero aqui fazer menção do nome deles: pastor Augusto Carneiro, nosso presidente ali em Açailândia, pastor Pedro de Souza, nosso presidente nacional. Que Deus os abençoe. Ficamos em pé em nome de Jesus e abramos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 17 e o versículo de número 31, a parte B do versículo, e o versículo de número 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, e o versículo de número 31, parte B, e o verso 32. Também queria fazer menção dos irmãos lá da Venezuela, pastor Charles Gomes, evangelista Osmel Rodrigues, Alejandro Rondon, que também está assistindo o congresso. Em maio estaremos lá para o grande congresso de jovens, eu creio. Quantos acharam um texto mencionado? Dê um sinal assim com a mão em nome de Jesus. Diz assim o texto: e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Repita comigo: não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Repita comigo: lembrai-vos da mulher de Ló. Muito obrigado, podeis vos assentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero ser bem sintético e objetivo nas minhas palavras, mas nestes poucos minutos que nos foi concedido, eu prometo trazer algo de Deus ao teu coração.
Nós acabamos de fazer menção de um texto bem conhecido de toda a igreja. Eu creio que todos os pregadores e amados irmãos que estão aqui já passaram alguma vez por este capítulo. É bem verdade que toda a história de Jesus, que a biografia de Jesus, do seu ministério, foi contada por 4 importantes homens. O primeiro, Mateus; o segundo, Marcos; o terceiro, Lucas; e o quarto, João. É bem verdade que estes evangelhos foram escritos de formas bem diferentes. Mas por quê, pastor? Porque Mateus e João escreveram da mesma maneira. Marcos de uma forma e Lucas de outra forma. Por quê, pastor? Porque Mateus e João escreveram da mesma maneira, porque foram testemunhas oculares, testemunharam aquilo que viram, escreveram aquilo que presenciaram. Eu posso ver Mateus e João, que estavam encaixados no seleto grupo dos 12, escrevendo momentos inesquecíveis que passaram com Jesus. Posso ver Mateus e João escrevendo quando Jesus libertou o gadareno, a qual acabamos de ouvir esta linda mensagem pregada pelo pastor Diego. Quando João também e Mateus escreveram a ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando João e Mateus também presenciaram aquele coxo que estava há 38 anos à beira daquele tanque, esperando que alguém o jogasse quando as águas fossem agitadas. Mas naquele dia a Bíblia diz que Jesus passou por lá, mandou ele colocar a maca na cabeça e andar novamente. Existia uma lei, como ainda existe, que um judeu no dia de sábado só poderia andar 1000 metros no dia de sábado. Mas pastor Israel Pardinho, eu acredito que quando João e Mateus escreveram aquela cena, eu posso até ver, eles não continuaram escrevendo, mas eu posso ver aquele coxo botando a maca na cabeça e dizendo: eu quero saber de 1000 metros, eu já estou há 38 anos aleijado, agora eu vou andar. Xarabaia, sebe andaia. Marcos não teve o mesmo privilégio de andar com Jesus, conheceu Jesus, mas não foi encaixado no seleto grupo dos 12. Teve outro privilégio de receber Jesus na sua casa. Era filho de Maria, uma mulher bastante conhecida. Mas destes 4 escritores do Evangelho, o que me chama mais atenção é Lucas. Por quê, pastor? Porque ele não teve o privilégio nem de andar com Jesus e nem de conhecer Jesus. Também não pudera nascer 3 anos depois da ascensão de Jesus. Era grego, estudou medicina no Egito e fez um voto de filantropia, de ajudar aos necessitados que estavam doentes, de ajudar aqueles que precisavam de ajuda, e não usou a medicina para ganho próprio, mas sim para ajudar os que necessitavam. Mas agora no capítulo de número 17 e no versículo de número 32, o Senhor Jesus descreve e fala acerca de um lembrete, acerca de uma mulher a qual os nome nem sequer na Bíblia foi mencionado. É bem verdade que o versículo de número 20 diz que o Senhor Jesus, ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus, com a sua simpatia, com a sua humildade que só ele tem, respondeu: não vem o reino de Deus com visível
visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Logo após respondeu os fariseus, ele começou outra mensagem, agora dirigida aos seus discípulos, e em seguida dirigiu aos seus discípulos dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, e vos dirão ei-lo aqui ou lá está, não vedes e nem o sigais. Jesus começa a partir de agora exemplificar a sua mensagem e começa a usar personagens e elementos para exemplificar acerca da sua vinda. E ele começa a dizer: porque assim como o relâmpago que sai de uma extremidade e brilha em outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Jesus estava dizendo que aqueles que têm a marca de Cristo vão reconhecer, que aqueles que foram chamados vão ter a certeza que foi Ele, que aquele que tem o céu vão ter a convicção de que Jesus é Ele que está voltando. E ele continuou exemplificando, usando personagens. E ele continuou dizendo: assim como nos dias de Noé, que comiam, bebiam e davam-se em casamento, assim será também a minha vinda. Porque, pastor, que Jesus usou o nome de Noé? Porque Noé, ele ainda ouvia a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus ainda acredita na promessa. Quem ouve a voz de Deus ainda acredita que Ele vai voltar. Quem ouve a voz de Deus ainda acredita no arrebatamento da igreja. Quem ouve a voz de Deus, levanta a tua mão e adora. Oh Espírito Santo. E eu posso ver Noé construindo aquela arca, pastor Gleison, em 3 apartamentos, toda betumada por dentro e por fora. Uma arca. Uma arca que media mais de 123 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. E o povo olhando para ele, pastor Fernando, dizendo: está ficando doido. Já tem mais de não sei quantos anos que não cai chuva sobre a terra, e esse homem construindo a arca, esse homem fazendo a arca deste tamanho. Eu posso ver Noé persistindo, eu posso ver Noé construindo, eu posso ver Noé com o martelo na mão dizendo: eu acredito, eu ainda ouço a voz de Deus, eu ainda oro, porque quem ora é perseverante, quem ora tem resposta, quem ora tem conclusão ministerial, quem ora vai longe. Eu quero ver só quem ora aqui essa noite. Levanta essa mãozinha linda e adora Ele. Assim como nos dias de Ló, que comiam, bebiam, compravam e vendiam, assim será a minha vinda. Aí Jesus foi chegando, e os discípulos atônitos, porque quando Jesus pregava era uma coisa linda. Ninguém conversava no culto, ninguém tirava selfie, ninguém conversava conversas paralelas com os irmãos. Eles estavam pasmatizados, atônitos, olhando para Jesus. Aí Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu me intriguei com isso. Eu perguntei a Jesus: mas Senhor, por que que o Senhor pediu que nós lembrássemos desta mulher, se tiveram tantas outras mulheres na atualidade e até dentro da Bíblia que marcaram história? Quem sabe Jesus poderia olhar para os seus discípulos e dizer: lembrai-vos de
Hipácia, uma grande matemática e astrônoma, uma das mulheres mais pensadoras da história, e que foi morta brutalmente por seguir a Jesus. Quem sabe ele poderia dizer: lembrai-vos de Joana d'Arc, uma garota analfabeta, uma garota adolescente de 17 anos que conseguiu salvar a França dos ingleses. Quem sabe Jesus poderia dizer: lembrai-vos de uma senhora romana, de uma senhora de 106 anos que estava com AK-47 na porta da sua casa e ninguém chegava lá perto, porque ela protegia a família e os seus que estavam lá. Jesus poderia olhar para os seus discípulos e dizer: lembrai-vos de Eva, a primeira mulher. Lembrai-vos de Sara, aquela que sorriu da promessa por não acreditar, e depois sorriu quando a promessa se cumpriu, mas de alegria e não de ironia. Quem sabe ele poderia olhar e dizer: lembrai-vos de Rebeca, aquela que deu água aos camelos. Lembrai-vos de Sara, aquela que foi a mulher de Abraão. Quem sabe ele poderia dizer: lembrai-vos de Joquebede, lembrai-vos de Ruth, lembrai-vos de Esther. Mas não, ele fez questão de mostrar à igreja que desobediente não vai para o céu, que quem não ora não vai para o céu, que quem olha para trás não vai ver, não vai. Eu estou vendo Deus aqui. Segura aí que tem mais. O discípulo, quem sabe, ficou sem entender, porque até eu, quando li, fiquei. Não, tantas mulheres, tantas pessoas de nome, Jesus pediu para lembrar da mulher de Ló. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 19 e versículo de número 17 em diante, que os anjos desceram na casa de Ló por amor de Abraão, porque Abraão, ele tinha respeito por lá. Os anjos desceram, pegaram na mão de Ló, pegaram na mão da sua família, e a Bíblia é mais categórica ao dizer, pastor Israel, que eles não queriam sair de lá. Foi obrigado o anjo a apressar. Pegaram eles, pegaram nas suas mãos, levaram até o limite da cidade. Quando chegou até o limite, ele olhou para Ló, para suas filhas, para sua esposa, e disse: olha, se salvam-se pela sua vida, mas o Senhor deu duas ordenanças. O Senhor deu duas ordenanças. Qual foi, anjo? Fala, que eu quero obedecer. Ele estava entendendo, a mulher não estava. Ele estava compreendendo, a mulher não estava. Ele estava orando, a mulher não estava. Ele estava buscando, a mulher não estava. E o negócio só anda quando os dois buscam, quando os dois perseveram, o negócio vai para frente. Alambandorei para cá. O anjo olhou para ela e disse: não olhes para trás e nem pare diante do caminho. Ele continua andando, os seus filhos também. A Bíblia diz que a mulher não aguentou, pastor Israel. Ela não aguentou, ela olhou para trás. Esse olhou para trás no original quer dizer que ela teve vontade, não curiosidade, de saber o que estava acontecendo em Sodoma e em Gomorra. Não, ela olhou porque tinha o prazer. Ela olhou porque lembrava dos momentos, quem sabe, meu Jesus. Ela olhou para trás porque lembrava das festas. Ela olhou para trás porque lá em Sodoma era tudo desorganizado, tinha arraial de crente, tinha carnaval de crente. Quem sabe ela olhou para trás porque lá em Sodoma o negócio era fácil. Se orasse tudo bem, se lesse Bíblia tudo bem, mas lá onde o Senhor mandou é diferente. Tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que buscar, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que buscar, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que buscar, tem que ler Bíblia, tem que orar. Levanta a mão, adora Ele por um minuto.
Quem quer morar no céu não pode olhar para trás. Quem quer ver a Jesus não pode olhar para trás. Quem quer encontrar com Jesus não pode olhar para trás. Ei pastores, ei pregadores, ei cantores, quem quer ver Jesus não pode olhar para trás. Quem sabe aqui essa noite, quem sabe aqui neste momento, tem vários cantores, Miquéia, tem vários pregadores, pastor Fernando, que um dia pregavam, e um dia cantavam, e um dia louvavam, mas não cantam mais por causa do passado, não cantam mais por causa de um pecado que já tem mais de 10 anos, já até foi disciplinado, conversou com o pastor, mas todas as vezes ele pensa em fazer alguma coisa para Deus, aquele pecado, aquela decepção, não deixa ele fazer, não deixa ele prosseguir. Quem sabe, em até mesmo do evento do Militantes, ele foi ovacionado, ele foi chamado para pregar, pregou, nem sabe naquele momento, ele pregou, e nada descia, nada acontecia, ele desceu do altar, chegou em casa desanimado, disse: meu ministério acabou. Quem sabe tem cantoras aqui, e um dia tiveram a oportunidade de cantar, ensaiaram o hino em casa, o CD pegava, em cantora Cleodaça, o CD pegava que era uma beleza, mas no dia do congresso, enganchou, ralou, a voz desafinou, ela olhou e disse: não, esse negócio não é para mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, um dia mal pregado, um dia de cantor errado, não vai apagar aquilo que Deus tem para fazer. Eita, que o tempo não espera. Pregadores e pastores e cantores que estão aqui, você que está em casa me assistindo também, se tem uma coisa que Deus, se tem uma coisa que deixa Deus triste, é ver quem pregava, é ver quem cantava, é ver quem pastoreava não fazer mais nada por causa do passado, mas hoje está repreendido todo o passado pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher olhou, automaticamente se transformou em uma estátua de sal. Quem é estátua não tem visão. Quem é estátua não prospera. Quem é estátua não quer saber de obra de Deus. Quem é estátua não almeja. Quem é estátua não quer saber de louvar. Quem é estátua não quer saber de pregar. Quem é estátua não quer saber de evangelizar. Quem é estátua não quer saber de fazer um evento desse. Quem é estátua não quer saber de obra de Deus. Mas nessa noite, militantes, missionários, Deus levantou uma geração que vai quebrar a estátua e vai dizer dessa estátua, e vai levantar uma geração de pregadores e cantores com autoridade com ele. Eu não gosto de cantar isso aqui não, mas eu vou contar, Miquel. Eu estava indo pregar em uma cidade do Tocantins. Eu estava dentro do carro, o pastor foi me buscar, mandou um presbítero me buscar, perdão. E eu entrei dentro do carro, ele começou a conversar comigo: pastor, o senhor é novo, né? Sou, graças a Deus. Comecei a obra de Deus cedo. Minha mãe sempre me educou. Apesar de não era crente, eu ganhei ela para Jesus em um congresso. Fui privilegiado, sim. Ele começou a me perguntar: o senhor já tem quanto tempo que prega? Eu tenho uns 6, 7 anos. Eu disse: pastor, eu era um grande cantor, rapaz. Era? Eu disse: por que não canta mais, rapaz? Eu fui chamado para cantar em um grande congresso. Mais de 5.000 pessoas estavam lá. Eu peguei, me alegrei muito. A semana toda era falando de hino. O mês todo, antes do congresso, era falando de hino. Quando chegou o dia de eu pregar, estavam todos me olhando.
estavam todos esperando para ouvir minha voz, porque eles já sabiam da minha fama, que por onde eu passava, crentes eram batizados, crianças falavam em línguas, o céu se abria, o negócio era bom, pastor. E eu digo, o que é que aconteceu? Eu fiquei curioso agora. Ele olhou para mim e disse, pastor, naquele dia, no dia do congresso, deu uma infecção na minha garganta, mas eu fui mesmo assim, comecei a cantar, o povo começou a gostar, mas no meio do hino, o negócio desandou, o negócio não prosperou. Eu desci daquele dia desanimado, pense em um cabo que desceu de lá ruim. Eu disse que não ia mais cantar, e até hoje nunca mais louvei, a não ser hino da harpa. Eu olhei para ele e disse, tu é um covarde, rapaz, como tu pode abandonar teu ministério por causa de um dia? Eu olhei para ele e disse, quantas das vezes eu fui abandonado em rodoviária, ligava para o pastor disse que não me conhecia. Quantas das vezes, teve até uma vez, longe da minha cidade, Miqueias, eu sentado na beira da rodoviária, que nem mendigo, lá com a bolsinha do lado, porque quem é assim, irmão, quem está começando sofre, acostuma com isso. Eu sentei lá com a bolsinha do lado, ligava para o pastor, chamava, e isso na história pode te emocionar não, porque eu vim pregar a Bíblia, e quando eu estava terminando de fazer a ligação, que nada dava certo, começou a sair uma lágrima do meu olho, começou a sair outra, eu dizendo, meu Deus, eu fui chamado para pregar a tua palavra, porque é que esse caba ruim me atende? Passou um mendigo perto de mim, pastor Adão, olhou para mim e disse assim, não olhe para trás, não olhe para trás, não para. Eu olhei para ele, chamei ele e disse assim, o que é que tu está falando? Tu me conhece? Não, eu não te conheço, mas tem um que te conhece, e ele me falou que não é para olhar para trás, que não é para parar, porque quem tem chamada, vai chegar o dia, quem tem chamada, vai chegar o momento, quem tem chamada, vai chegar a hora. Eu liso, sem dinheiro no bolso, ainda fui pagando, porque tem vezes que é assim, o negócio é difícil. Ele passou, o motorista passou perto de mim e disse, pega tuas coisas e embora. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele disse, embora, eu vou te levar de graça, porque filho de Deus, ele não padece, ele tem resposta, ele tem resposta, ele tem resposta, ele tem resposta, ele tem resposta. Jesus de Nazaré. Tem gente que chegou aqui hoje assim, ó. O passado não deixa mais andar. Levanta a tua mão. Arabacaiaxé. Alabadaiaxé, andarablayaxé. Lembando Yamandé que recebe andarabachandarablacandaraia. Hoje Deus está pegando o chato aqui e está desafiando a física, a lógica, e está dizendo, vai andar. Aquilo que estava preso, aquilo que estava amarrado, aquilo que não prosperava. Pode ver que o ano de 2016, quem sabe para tu foi difícil, mas Deus está dizendo, o ano de 2017 vai ser o ano que tu vai andar. O passado vai te caçar e não vai achar. A tristeza vai te caçar e não vai achar. A decepção vai te procurar e não vai achar, porque Deus está escrevendo uma nova história. Quem não cantava vai cantar, quem não pregava vai pregar, e vai ser. Fica de pé. Principalmente vocês dois, pastor. Antes de vir para cá, Deus me deu uma palavra, E quando eu estava lendo, pastor Adão, essa passagem, eu via o nome do senhor e da pastora Guimara. E eu dizendo, Deus, eu não vou ler isso. Diga, leia.
Porque o estado do Pará ainda vai ser incendiado pela vida do pastor Adão. Diz, pai, mas e aí? Que texto é esse, pai? Isaías 54. É para me ler todo? É. E Deus mandou eu ler, dizendo: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama tu, que não tiveste dor de parto, porque são os filhos da mulher solitária mais do que o filho da casada. Diz o Senhor: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita, para a esquerda, a tua prosperidade. As nações farão conhecida. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais lembrarás do opróbrio da tua avidez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Ele chamou o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou, uma mulher desamparada, de espírito abatido, uma mulher da mocidade que não foi repudiada. Diz o teu Deus: por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torna a acolher-te. E ele diz ainda mais: eis que eu criei o ferreiro e assopra as brasas do fogo, e que produz a arma para o devido fim. Também criei o assolador para destruir, mas toda arma forjada contra vocês não prosperará, não prosperará. Se você crer, adora. Micaia, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Eu quero te chamar aqui, vem aqui. Eu quero te chamar aqui, vem na frente. Oh, aleluia. Venha. Aquele que não cantava mais, aquele que não pregava mais, venha receber, porque Deus vai renovar o teu ministério. Venha. Eita glória! Quem quer renovo no ministério, venha. Quem quer ficar indo para trás, fica aí mesmo. Mas quem quer renovo no ministério, venha. Já tem gente chorando porque está entendendo. Está vendo que Deus está restaurando o ministério. Está vendo que Deus está escrevendo uma nova história. Está vendo que Deus está fazendo diferente. Está vendo que Deus está escrevendo. Levanta a sua mão. Está pronto aí, Miqueias? Solta aí, menino, o negócio. Aleluia. Porque Deus está renovando ministérios aqui hoje.